Olá, queridos irmãos e irmãs. Nesse vídeo vamos apresentar uma visão geral do Catecismo da Igreja Católica. No dia 11 de outubro de 1992, o saudoso Papa João Paulo II, hoje São João Paulo, entregou aos fiéis de todo o mundo o Catecismo da Igreja Católica, apresentando como um texto de referência para uma catequese renovada nas fontes da fé. 30 anos depois do Concílio Vaticano II, era assim levado a uma feliz realização o desejo expresso, em 1985, pela Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que fosse composto um catecismo de toda a doutrina católica, quer para a fé, quer para a moral. O Catecismo da Igreja Católica se articula em 4 partes, em correspondência com as leis fundamentais da vida em Cristo. Primeira parte, a profissão da fé. Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem como autor de todo bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos do nosso batismo. A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, e Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja. A primeira parte, intitulada A Profissão de Fé, contém uma oportuna síntese da Lex Credendi, isto é, da fé professada pela Igreja Católica, retirada do símbolo apostólico, cuja constante proclamação nas assembleias cristãs mantém viva a memória das principais verdades da fé. A segunda parte do Catecismo expõe como a salvação de Deus realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos. A segunda parte, intitulada A Celebração do Mistério Cristão, apresenta os elementos essenciais da Lex Celebrandi. O anúncio do Evangelho encontra, de fato, a sua resposta privilegiada na vida sacramental, expressa nos 7 sacramentos. Nela, os fiéis experimentam e testemunham, em cada momento de sua existência, a eficácia salvífica do mistério pascal, por meio do qual Cristo realiza a obra de nossa redenção. A terceira parte, intitulada A Vida em Cristo, evoca a Lex Vivendi, isto é, o esforço que os batizados fazem para manifestar nos seus comportamentos e nas suas escolhas éticas a fidelidade à fé professada e celebrada. Os fiéis, de fato, são chamados pelo Senhor Jesus a realizar as obras próprias de sua dignidade de filhos do Pai na caridade do Espírito Santo, expressa nos 10 mandamentos. A terceira parte do Catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, através de um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, através de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. A quarta parte, intitulada A Oração Cristã, oferece uma síntese da Lex Orandi, isto é, da vida de oração. A exemplo de Jesus, o modelo perfeito de orante, também o cristão é chamado ao diálogo com Deus na oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, a oração ensinada pelo próprio Jesus. A última parte do Catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos cristãos. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor, o Pai Nosso. Com efeito, nesses 7 pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. Se você gostou desse conteúdo, por gentileza, curta, deixe lá seu joinha, compartilhe com seus amigos, familiares, grupos. E lembre-se de se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Deus te abençoe e ilumine.